Ah, é por isso que mulher feia e chata tem que tomar chifre mesmo, pelo amor de Deus, o que é isso? Como é a história aí, Douglas? Mulher feia e chata tem que levar chifre mesmo? É, tem que tomar chifre mesmo, pelo amor de Deus. Ah, é? É por esses pensamentos que existem vários tipos de corno. É verdade. Vários tipos de corno, preta. Sim. Eu vou te falar 3, ó. O corno banana. Corno banana? Sim, aquele que a mulher, ó, cai fora e deixa ele com uma penca de filho. Corno banana é foda. Foda, né? Aí tem o corno cururu. Cururu? Sim, aquele que vê que sabe e fica, ó, se inflando todo. Ai, corno cururu. E também tem o corno risadinha. No ria, não. Corno Se você- risadinha. Ah!